Olha só, Chicolas, temos um vídeo aqui do Elementar, grande canal aí que faz mini documentários, grandíssimos documentários, mas com durações curtas, né? E a gente já viu vários vídeos dele aqui, né? Vocês acho que conhecem que o canal Elementar, um baita canal, e hoje ele fez um vídeo aqui explicando pra gente o esquema bilionário das funerárias. Porque, né? Muita gente não sabe. As funerárias são um grande esquema. E esse eu não conheço muito bem, né? Eu também sou uma das pessoas que não sabe, então por isso que eu vou assistir o vídeo agora. Partiu então, Chicolas? Bora! A morte virou um negócio, e dos mais lucrativos. Antes de começar, eu preciso fazer uma advertência. A gente vai falar sobre casos reais envolvendo morte. Esse é um dos vídeos mais pesados Vai me dar gatilho. sobre máfias que já fizemos no canal. Tem corrupção, extorsão, outros crimes violentos e coisas revoltantes. Se esse tipo de assunto te causa desconforto, talvez seja melhor pular esse vídeo. Enfim, Vai pro próximo, hein, rapaz. funerárias. Por trás das cerimônias e do silêncio existe uma engrenagem bilionária movida por chantagem, cartel e corrupção. Um sistema que lucra com a dor do luto. Em média, um funeral no Brasil custa 2,5 mil, o equivalente a 54 dias de trabalho para quem ganha um salário mínimo, 1.412 na época dessa reportagem. Mas claro, os preços variam de acordo com a cidade e o tipo de cerimônia que a família deseja realizar. Nessa hora, todo mundo quer dar uma despedida digna ao seu ente querido. E algumas funerárias querem tirar o maior proveito possível. Como que eles fazem isso? O funeral se transformou em meta de vendas, taxas inventadas, serviços obrigatórios e comissões. No Distrito Federal, quadrilhas disputam cadáveres com rádios pirata e propina dentro de hospitais. Nossa, fica procurando quem que morreu primeiro aí pra poder... Ô, morreu, teu tio Já morreu, ó. Assina com a gente aí pra Então- fazer aí o funeral aí, teu tio. Os caras já recebem a informação privilegiada de dentro do hospital, cara. Que bizarro. Sim, por rádio, cara, ó, morreu tal pessoa aqui, ó. Não podia enterrar os mortos. 3 histórias diferentes, mas movidas pela mesma lógica. Quem sofre paga, quem explora lucra. Até onde vai o limite da indústria da morte? Elementar. Os melhores vídeos para você. Indústria da morte. Não temos como saber o que acontece após a morte, mas sabemos que nossos familiares vão ter uma baita dor de cabeça no momento de tristeza. E também sabemos que não tem jeito, isso vai acontecer em algum momento. O falecimento pode vir como uma surpresa ou um descanso, mas dificilmente alguém está realmente preparado para o que vem a seguir. Burocracia, descaso e gastos. Muitos gastos. É custo de cemitério ou cremação, é taxa de... Cara, quando meu pai morreu, né, eu descobri, né, minha mãe descobriu que tinha que ficar pagando IPTU. Caralho. Tem que pagar IPTU Porra, do que bizarro, túmulo, velho. cartório de funerária, Bizarro. gastos com funeral, velório e sepultamento. Geralmente não sabemos o que exatamente são os serviços necessários e estamos abalados e estressados. E é nesse momento que as funerárias se aproveitam. Eu preciso realmente pagar a indenização se eu Tem que ver aberta, tem. É por lei isso? Isso, por conta da vigilância sanitária. R$3.366 é o valor mínimo que eu vou conseguir. Com caixão aberto. Nossa, e é foda, porque o cara tá ali levando o ente querido ali que morreu. E tanto que eu vi. Isso no cemitério da Vila Formosa. Porra. E eu consigo 1.500, mas o caixão tá fechado. É isso? 1.500 caixão lacrado sempre para essa. Aí tira direto do hospital e segue direto pro cemitério da Vila Formosa. Esse áudio foi obtido com um gravador escondido pela equipe de reportagem Mas é foda, né? Porque é um serviço, mas ao mesmo tempo, né? Os caras aqui. do Brasil, de outra fato, maneira. em uma funerária de São Paulo. E revela um sistema que, em vez de oferecer conforto, encontrou no luto uma oportunidade de lucro. Eles também conseguiram prints e depoimentos que revelam um negócio com metas, comissões e linguagem de vendas. Eu não Meu Deus, mas imagina você dar comissão porque o cara conseguiu mais gente morta pra funerária. quis acreditar quando eu vi. Parece piada, mas Imagina o o coach cara comemorar quando acontece um acidente que morre muita pessoa, velho. Sim, vou bater minha meta! kit muito abaixo do normal Olha lá, tem um kitzinho, pá, ó, não podemos fazer nota menor que os valores, estamos com um ticket muito abaixo do e normal. pra cima. Se fosse fácil, não estávamos aqui. Como se isso fosse algo motivacional para os vendedores pressionarem as famílias em luto a gastarem mais. É doentio. Desde março de 2023, São Paulo entregou os 22 cemitérios públicos e o crematório da Vila Alpina a 4 concessionárias: Velar, Consolare, Grupo Cortel e Maia, em contratos de monopólio. 25 anos de duração. O argumento era modernizar o setor e avaliar custos para o município. Na prática, se multiplicaram denúncias de abusos e os preços. Um levantamento do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo É que são só 4 empresas, né? As 4 se unem e falam, a gente só vai jogar a partir desse preço. Aí todo mundo, fechou então, só a partir desse preço. o Sindicep,
Mostra que os valores para a realização Pior do que tem uma coisa também que eles fazem, viu, Mike? Que é tipo assim, a pessoa fica pagando uma parcelinha pro resto da vida, até morrer. E aí, tanto que esses dias eu fui na casa da minha tia, e aí cheguei lá, ela falando assim, ô, deixa eu te contar, tô pagando o plano funerário, te botei no meu plano aqui, hein? Quando tu morrer já vai ter um caixão. E ela falando assim, uma alegria, tá ligado? Cara, porque é uma pessoa que, por exemplo, já deve ter lidado muito com isso, né? E daí já não quer dar problema pros outros, né, velho? a mais Então. que triplicar em metade dos cemitérios da cidade após a concessão. Mensagens internas obtidas pelo Brasil de Fato mostram como o negócio funciona. Supervisores de vendas instruem equipes a forçar a contratação de serviços complementares, mesmo em funerais gratuitos. Uma delas diz, em todos os casos de gratuidade, obrigatório incluir a higienização. Valor R$ 400. Outra mensagem fixa metas mínimas de arrecadação. Não podemos fazer nota menor que R$ 4.500. E lembra aos 4 mil. vendedores que, com notas maiores, vocês também recebem mais. Funcionários afirmam que são cobrados como vendedores e não como agentes públicos, e contam que quando atenderem pessoas pobres que buscam usufruir da gratuidade do serviço funerário ou um pacote menos custoso, consigam vender um dos dois serviços como obrigatórios. Um trabalhador da funerária que preferiu se manter anônimo disse que eles vão forçar a venda mesmo, existem metas e ninguém quer ser demitido. E, antes eram munícipes que estavam em luto e precisavam ser acolhidos. Agora eles são cifrões, que entram em uma empresa que quer lucrar a qualquer custo. Apesar da situação ter piorado com as concessionárias, Será que tem gente que mata pra conseguir ter mais cliente? o uso não é de agora. Uma matéria da agência Alma Preta traz o caso de Ana Maria Silva Torres, que em 2021 precisou contar com o apoio da comunidade para conseguir pagar os gastos fúnebres de seu pai, Severino Silva Santos. A lógica do setor é clara: transformar o que deveria ser um serviço de apoio e acolhimento humano em uma meta de faturamento fria. A pressão recai justamente sobre famílias que, abaladas, não conhecem as regras e acreditam que estão diante de exigências oficiais. Em um mercado sem concorrência real, onde cada região é controlada por uma concessionária e o consumidor não tem escolha. É o monopólio obrigado, da dor. né? Mas como deveria funcionar? Obviamente, obrigado. Mesmo sob concessão, o caráter público permanece. Atendimento 24 horas, respeito a normas sanitárias e liberdade da família para optar por serviços adicionais. Tanatopraxia e higienização são procedimentos complementares e não obrigatórios por lei. A Prefeitura de São Paulo confirmou que o serviço não é obrigatório, mas opcional dependendo da condição do corpo e do motivo do falecimento. A SP Regula reconheceu as denúncias e disse que investigaria as empresas, mas os relatos continuam. E enquanto em São Paulo temos um cenário de industrialização da morte com cobranças abusivas, em outros estados do Brasil o esquema assume formas ainda mais perturbadoras, com práticas criminosas. O esquema criminoso. No Distrito Federal, a chamada Máfia das Funerárias era uma organização criminosa travestida de empresa. O nome veio da Operação Caronte, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Distrito Federal. E o que as investigações revelaram é digno de um roteiro de filme policial. Mas é real, cruel e voltado a explorar famílias em luto. Os grupos criminosos agiam com base em informações privilegiadas. Usavam rádios ilegais para captar a frequência da Polícia Civil e saber, antes de qualquer órgão fiscal, onde havia ocorrido uma morte. Meu Deus. Sabia até antes dos familiares, cara. É, cara. Antes de chegar a Minutos ambulância. depois do falecimento, às vezes antes mesmo do rabecão, que é o veículo funerário. Segundo o Ministério Público, os criminosos se aproveitam do momento de fragilidade dos parentes para oferecer os serviços, dando a impressão de que a instituição vinculada à Polícia Civil havia acionado a funerária. Desses equipamentos, 37 rádios foram apreendidos em uma loja de revenda, todos já sintonizados na frequência policial e prontos para serem vendidos para as funerárias. Era só o início de um esquema que misturava fraude, extorsão e corrupção dentro de hospitais públicos. Funcionários de unidades de saúde, como o Hospital Regional de Taguatinga, recebiam propina para informar sobre cada novo óbito. Vigilantes e ascensoristas recebiam de 180 Porra, mano, você vê que tudo tem um esqueminha, né, cara? Tudo aqui, por aqui tem um esquema pra arrancar dinheiro. a dos outros, né? R$300 por cada Era indicação morte, de mano. cadáver. O grupo mantinha ainda médicos cúmplices que cobravam até 8 mil por atestados de óbitos, sendo que o serviço é gratuito. Mano, 8 mil. Famílias, sem saber o que era verdade, aceitavam pagar. Mas o golpe mais perverso vinha depois. Falsos agentes do Instituto Médico Legal ligavam para os familiares dizendo que, caso o corpo fosse recolhido pelo IML,
teria que passar pelo procedimento de necropsia, sendo aberto e cortado. O objetivo era assustar e forçar a contratação da funerária ligada à quadrilha. Havia uma competição entre duas quadrilhas, e o modo de operação era metódico. De um lado, um casal, donos das funerárias Filadélfia e Brasília Serviços Funerários, controlavam uma rede com ao menos 5 operadores de rádio e intermediários infiltrados em hospitais. Do outro, um homem, ligado às funerárias Universal e Pioneira, liderava um grupo rival de 7 pessoas que seguiam o mesmo padrão. Durante as buscas, a polícia também descobriu o que chamou de fase macabra do esquema: corpos mutilados para caber nos caixões. Segundo o delegado Marcos Paulo Lures, houve casos em que as pernas foram cortadas e os corpos pendurados de cabeça para baixo para que sangrassem mais rápido, antes de serem colocados nos caixões. Em outros, vísceras eram descartadas de forma irregular e até entupiam redes de esgoto. Porra, não se tratava... E ele avisou ainda, né, que esse vídeo aqui era bem pesado, né? Caralho, velho. Que coisa absurda, rapaziada. Tratava mais apenas de corrupção ou venda de informações, mas de violação da dignidade humana. A investigação concluiu que funerárias irregulares operavam em condições totalmente insalubres. As duas quadrilhas foram desarticuladas em outubro de 2017 e seus líderes denunciados por organização criminosa, captação ilegal de comunicação, falsa identidade e indução do consumidor a erro. Os principais envolvidos foram condenados a apenas entre 3 e 4 anos de prisão. Mas mesmo com a condenação, parte dos grupos segue recorrendo em liberdade e alguns envolvidos ainda estão foragidos. Esse tipo de operação não acontece por acaso. Ele floresce onde o Estado fiscaliza pouco, onde há demanda constante e onde o consumidor não tem escolha nem tempo para reagir. A cada morte o sistema se repete. Não tem muito o que fazer, cara. A pessoa morre, você já tem que ir atrás do negócio, atrás de tudo, cara. E é muito rápido. E a pessoa já tá emocionalmente abatida ali, tá ligado? Ela não tá meio anestesiada, né? Não consegue resolver, não consegue raciocinar direito, só vai aceitando as coisas, tá ligado? Privilegiada, abordagem imediata, ameaça velada e cobrança abusiva. E quando a notícia das mutilações veio à tona, o nome Máfia das Funerárias deixou de ser metáfora. Enquanto Brasília revelava a competição por corpos, o sul do país mostrava outro tipo de conflito, o de domínio territorial. A Justiça de Santa Catarina descobriu algo semelhante acontecendo, mas com um objetivo diferente: eliminar a concorrência e formar um cartel. Em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, o setor funerário era controlado por um grupo de empresários que simplesmente decidiu quem podia e quem não podia trabalhar com a morte. O caso ficou conhecido como Operação Cortejo, deflagrada em novembro de 2024 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO. Segundo o promotor Alessandro Rodrigo Argenta, responsável pela ação, o que se identificou foi uma articulação orquestrada entre empresas do setor funerário para eliminar qualquer possibilidade de concorrência em Chapecó. Esse tipo de conduta não só infringe a legislação penal, mas também compromete a liberdade de mercado e prejudica diretamente a população, que fica sem opção de escolha e acaba arcando com os prejuízos. As investigações mostraram que 6 das 7 foi como eu falei, né? São só 2, 3 empresas, né? Eles que dão valor, né? Eles que dão preço. Funerárias da cidade atuavam em conjunto. Os donos criaram um grupo de WhatsApp para o alinhamento de estratégias, dividir território e coordenar ameaças contra qualquer novo empresário que tentasse se instalar na região. Em um dos episódios descritos na denúncia, integrantes do cartel invadiram armados a sede de uma funerária recém-chegada e coagiram o proprietário a desistir do negócio. Outro funcionário da mesma empresa foi impedido de retirar um corpo no Hospital Regional do Oeste, sob intimidação direta de membros do grupo. Em poucos meses ficou evidente que a cidade vivia sob um monopólio disfarçado, onde até o transporte de corpos era controlado pelos mesmos nomes. A investigação apontou que o grupo definia preços, impedia concorrentes e intimidava quem tentasse oferecer serviço mais barato, o que na prática configurava um cartel, crime previsto no artigo 4º, inciso 1 da Lei 8.137 de 90. Durante as buscas, o caso assumiu contornos macabros. Na casa de um dos empresários investigados, agentes encontraram restos mortais humanos escondidos no forro. 2 ossadas descobertas, segundo o Ministério Público, pertenciam a irmãos sepultados anos antes. A empresa funerária investigada teria sido contratada pela viúva de um dos mortos para reforçar o túmulo e arrumar os restos mortais com acomodação de espaço para sepultamentos futuros. Mas nunca devolveu os ossos ao local após o serviço. 4 anos depois, eles foram descobertos durante a operação.
O MP Nossa, e qual é o sentido, né? pediu o exame de DNA para confirmar a identidade e abriu nova frente de investigação para apurar a violação de sepultura. A Operação Cortejo cumpriu 2 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão, com 2 prisões em flagrante. Um dos detidos foi autuado por porte ilegal de arma de uso restrito, outro pela posse dos restos mortais encontrados em casa. As denúncias seguiram para a Justiça e o Ministério Público pediu a continuidade das investigações por formação de cartel, extorsão e organização criminosa. O caso de Chapecó revela outro lado da máfia das funerárias: o controle do mercado por meio do medo, coerção e ameaças, que transformam o serviço... Mas é uma gangue, né, cara? Loucura isso, velho. Pô, nunca imaginei que era assim, velho. Pelo amor de Deus. Então, pra tu ver como tem bizarrice e roubo até nas coisas que a gente nem imagina, né, cara? Que é a morte, um momento de fragilidade da pessoa. Como é que o cara é tão desumano a ponto de extorquir? Pois é, velho. Essencial em negócio fechado, onde o preço é definido por quem domina a cidade. Falei de 3 contextos diferentes, mas um mesmo sistema. A morte é tratada como oportunidade de negócio. O serviço funerário é classificado por lei como serviço público essencial, mas a ausência de controle e a privatização sem fiscalização transformou as funerárias em terreno fértil para cartéis, extorsão e corrupção. O resultado é um negócio sem limites, onde quem sofre paga caro. No Brasil, o sepultamento ainda não é um direito garantido em lei. O chamado Jus Sepulcri reconhece que todo cidadão deve ter o direito de ser sepultado, mas na prática isso depende das prefeituras. Não existe uma norma federal Aqui na minha cidade os caras ganham Eles não ganham nem lápide nem nada, é só enterrado e uma madeirinha assim. que assegure um funeral digno a quem não pode pagar. Alguns projetos de lei tentam mudar esse cenário, como o PL 920 de 2021, que cria auxílio funeral para famílias de doadores de órgãos. Mas por enquanto o único benefício em vigor é o auxílio pago a servidores públicos e aposentados. Enquanto o país não estabelece uma política nacional que garanta o direito de ser sepultado com dignidade, bandidos de máfias e cartéis seguem ocupando esse espaço. O Brasil ainda trata a morte como tema reservado, e é justamente por isso que as funerárias encontram espaço para lucrar com o silêncio. E você, se sentiu tão indignado quanto eu com tudo isso? Sobre isso, né? Deixa seu comentário aqui abaixo e me conta também o que achou desse vídeo. Fazer vídeos como esse não é fácil, não só pelo tema pesado que exige cuidado e respeito, mas porque demanda dias de apuração, checagem e construção narrativa para entregar algo claro e responsável. É justamente por causa desse processo que eu criei a Masterclass chamada O Engajamento Invisível. Uma nova forma de contar histórias simples, mas com estrutura e retenção, sem ser apelativo. Se você quer aprender a fazer isso do jeito certo, assista agora. O link está no comentário fixado, o QR Code aí do... E para entender como no Brasil vidas foram engolidas pela lama em um mar de negligência e impunidade no maior crime ambiental da nossa história, confere esse vídeo aqui que tá na tela. Então aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais. Valeu, Elementar. Que situação, hein, meu amigo? Caramba, velho. E videozeira aqui, né, rapaziada? Vídeo bom demais aqui do Elementar. Pô, eu nem sabia disso aqui, cara. Nem sabia que existia uma máfia das funerárias, né, cara? Existe máfia em praticamente tudo, é o que eu tinha dito. Olá, todos os sepultamentos dos meus familiares foram pagos em torno de 11 mil reais, mas mais o túmulo. Caramba, em Joinville, em Curitiba, Paraná. Tenho sofrido esses abusos sem dó nem piedade. Tudo isso só piorou esses serviços quando donos evangélicos dessas empresas ocuparam as cidades de todos os estados. Esses serviços sem respeito e sensibilidade alguma. Por favor, continue denunciando esses criminosos. Obrigado. Meu tio morreu essa semana, é uma máfia desgraçada, não tem paz nem na morte. Caramba, cara. Que loucura, velho. Podem, rapaz. Foi mal aí de derrubar um pouco a vibe de vocês, mas é importante, hein? Saber esse tipo de situação. Mas é isso, comenta aqui embaixo. Tamo junto. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Quando que essa porra virou fonte? Alguém me explica que ele não é formado e muito menos jornalista. Pegando muito ibope pra famoso, eu não vou Léo Dias. E quando o negócio pega piso, vê se ele noticia.